Existe um aspecto que é crucial e importante na criação de um personagem quando tu tá falando de RPG. Todo mundo pensa sobre a história dele, as motivações dele, os objetivos dele, e às vezes eles podem acabar esquecendo de algo que é muito importante, tanto ou mais do que essas coisas. É aquilo que faz um personagem ser um personagem único, um personagem especial. E essa coisa pode parecer à primeira vista meio banal, meio fácil de resolver, mas se tu for esmiuçar, apesar de ser básica, ela é complexa e difícil de ser feita, que é a personalidade. É a personalidade que dá cor, autenticidade e vida pros personagens. E uma boa personalidade é importantíssima para um personagem compor um mundo que tenha uma ótima personalidade também. De nada adianta o teu personagem ter uma história profunda, um drama, um arco que o mestre consegue desenvolver, consegue trabalhar com o teu personagem se é chato de jogar com ele. E caso tu não saiba, inclusive, fazer essas histórias complexas, dramas absurdos de personagem e arcos de personagem que teu mestre pode usar, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque em breve vai sair um vídeo aqui pra isso. Eu falei que eu estou tentando compensar 2023, que ficou sem nenhum vídeo no canal. E esse vídeo que eu tô divulgando agora, assim como esse, também é cheio de pesquisa e embasamento, que a verdade é que esses vídeos estão pra sair há bastante tempo e eu só tô conseguindo fazer eles agora. Mas vamos ficar hoje na personalidade. Hoje o tema é personalidade. Meu objetivo nesse episódio é te ajudar a não só incrementar o teu personagem, mas deixar de usar arquétipos do tipo mago sábio e guerreiro corajoso. Inclusive vai ter um episódio sobre arquétipos também. E o meu objetivo é muito simples: tornar os personagens de vocês reais e humanos, o mais real e humano possível. Personagens com quem você verdadeiramente se importa. E o objetivo é realmente cativar os teus outros jogadores da tua mesa, né? Se for um mestre, talvez usar isso aqui pra criar um NPC também, essas dicas pra criar um NPC. Mas eu quero deixar bem claro que cada pessoa tem um jeito diferente de jogar, cada mesa tem um jeito diferente de jogar. Às vezes tua mesa é muito mais mecânica, menos de roleplay. Às vezes tua mesa gosta muito mais de contar uma história, ver uma história, né? Então por isso vocês jogam Railroads. Às vezes vocês gostam de fazer zoeira, então vocês jogam Sandbox. Então, tudo que eu falo neste vídeo e nos outros vídeos do Pérolas também não é algo obrigatório que vocês devem seguir. É uma linha de jogo que eu desenvolvi com os meus amigos, que é o jeito que a gente gosta de jogar, e eu vou passando dicas, né, com base em pesquisas, com base no que eu aprendi nesses vários anos mestrando já, e pra repassar pra vocês pescarem alguma coisa, e mesmo que não seja o teu estilo de jogar, tu poder puxar algo pra dentro da tua mesa com isso também. Mas vamos falar dessa tarefa difícil que é puxar esse personagem, criar ele com essas coisas e essa teia que existe dentro dele que se chama personalidade. Como deixar algo irreal mais real. E pra isso a gente pode olhar pra mente do próprio ser humano. Tu pode fazer um anão, um elfo no teu RPG, mas querendo ou não, todos eles são humanoides, todos eles têm inspiração em humano, todos eles têm emoções humanas. Mesmo que tu mesmo que tu interprete um kobold uma hora, tu vai fazer ele ter algum tipo de emoção humana. Então é interessante a gente olhar pra nossa cabeça pra tentar entender como ela funciona, como montar uma personalidade a partir da nossa cabeça. E uma das teorias psicológicas mais utilizadas na análise de uma personalidade é a teoria dos Big Five, a teoria dos grandes 5 itens, ou teoria dos 5 grandes fatores. Essa teoria sugere que existem 5 traços fundamentais que desempenham um papel central na formação da personalidade humana. Esses 5 traços são a abertura à experiência, a conscienciosidade, a extroversão, a amabilidade e o neuroticismo. Cada um desses fatores influencia a forma que uma pessoa pensa, sente e se comporta, e ao explorar esses fatores a gente pode compreender melhor as nuances e bolar uma relação entre as características únicas que moldam uma mente humana, que moldam a gente, e a personalidade de um personagem que a gente quer interpretar, talvez até para afastar ele da gente, pra gente fazer algo diferente de nós. Só uma ressalva, a personalidade é algo realmente muito complexo de se entender, então eu não vou dar muita ênfase em explicar com muitos detalhes o que é, mas eu quero ressaltar que isso aqui é uma teoria, né? Os 5 grandes fatores não é nada comprovado cientificamente, não existem grandes evidências assim que cravem, nossa, essa é a teoria definitiva de personalidade, mas eu acho que é a que eu consegui usar pra gente poder aplicar em um RPG. Eu acho que é mais fácil de se aplicar em um RPG e é por isso que eu escolhi ela, pra gente dar uma olhada e estudar ela melhor.
Mas antes da gente montar esse método aí, primeiro vamos com calma, respire, vamos com calma. E vamos tentar entender o que é cada um dos grandes 5 fatores aí dessas coisas que eu acabei de listar, que vocês devem ter ficado sem entender porcaria nenhuma. Acho que todo mundo sabe que um traço de personalidade pode ser tanto positivo quanto negativo, ou até mesmo uma combinação das duas coisas, né? Uma área mais cinzenta. Isso também depende muito do tipo de personagem que a gente quer fazer e do tipo de história que a gente quer contar. Isso entra outra dica que eu quero dar pra vocês, que é converse com o seu mestre. Você não quer fazer um personagem totalmente zoeiro, um personagem totalmente alívio cômico e uma campanha que a proposta seja investigar um assassinato com temas pesados, por exemplo. Lógico, sempre vão haver momentos de descontração, momentos de alívio cômico, momentos onde teu personagem pode fazer alguma coisa engraçada, mas tenta adequar o teu personagem na campanha do mestre. Da mesma forma, se for uma campanha zoeira, não faz um personagem mega dramático, sombrio. Se for uma one shot, não cria uma mega história pro teu personagem pra ser explorada, porque não vai dar tempo, simplesmente, né? One shot é uma aventurinha. Inclusive, eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre como mestrar one shots. Bom, vamos falar então de cada um dos 5 grandes fatores. Vamos dar um exemplo aí também de um traço de personalidade relacionado a cada um deles, pra vocês conseguirem entender melhor o que a gente quer dizer. A abertura à experiência está geralmente relacionada à curiosidade intelectual, imaginação, disposição para explorar coisas novas. Personagens que têm uma grande abertura à experiência podem ser criativos, aventureiros, bons receptores de conceitos novos, de mudanças no personagem deles. Se tu acha que teu personagem tem traços assim, tu pode considerar que ele é, por exemplo, um leitor apaixonado, um pintor extravagante, um tecelão, alguém que lida muito com artesanato, com criatividade, com estudo. E esse personagem está sempre em busca de conhecimentos e experiências que estimulam esse lado dele de abertura à experiência. Já a conscienciosidade envolve traços como organização, responsabilidade, perseverança. Personagens com alta conscienciosidade tendem a ser meio disciplinados, meticulosos. Eles seguem aquela tabela, aquele cronograma que eles montaram, eles seguem firme naquilo. Eles são muito focados, né? Enquanto os personagens com baixa Por que inventaram uma palavra tão difícil? Personagens com baixa conscienciosidade pode ser mais desorganizado, mais impulsivo. Nesse espectro, a gente sempre pode considerar traços como organização, né? Como eu já falei. Pontualidade, é muito interessante, pontual, entendeu? Tem uma campanha de RPG que a gente jogou onde um dos personagens tinha medo da passagem do tempo. Então, é algo que eu não vejo muito ser explorado em personagens. Então, personagens pontuais pode ser um bom traço de personalidade. Compromisso com tarefas, metas também são traços relacionados à conscienciosidade. E esses personagens com alta conscienciosidade são tipo líderes natos. São estrategistas, mestres do planejamento e por aí vai. Já personagens com baixa conscienciosidade são mais caóticos, são mais inclinados à improvisação, por exemplo, a bolar um plano do nada, assim, a conseguir fugir da casinha, né? Diferente de personagens que são muito mais meticulosos. Falando então da extroversão, que é a inclinação de procurar estímulos em interações sociais. Esses personagens, como o nome já é meio autoexplicativo, eles são muito inclinados a realizar interações sociais, podem fazer cenas de roleplay maravilhosas. Eles são sociáveis e a energia deles vem de outras interações. Será que está no enquadramento? Espero que não. Em contrapartida, os personagens introvertidos, né, são mais voltados para introspecção. Eles são mais solitários, são mais fechados e menos abertos, né, em relação a interações sociais. E sempre que tu vai considerar extroversão, quem sabe tu considerar o atributo de carisma também, por exemplo. Se tu tá jogando um sistema que tem esse atributo, né, ou o equivalente a esse atributo, considera esse atributo. O personagem introvertido muito dificilmente vai ter um carisma alto, por exemplo. Personagens extrovertidos podem ser tanto diplomatas muito habilidosos, responsáveis por infiltrar em grandes reinos, ou também podem ser simplesmente o palhaço, o bardo da mesa que faz todo mundo rir com as piadas e tiradas dele. Em contrapartida, os introvertidos podem ser mais fechados, por ser mais fechados, eles podem ser grandes estrategistas, né? Tipo assim, eles se focam muito mais. E aí, aí você pensa na conscienciosidade já. Mas nota como os 5 grandes fatores, eles não se anulam, eles se complementam, eles se juntam. A gente já vai chegar mais nisso pra explicar como vocês podem usar os 5 fatores juntos e não tirando ponto em um, botando em outro só. A amabilidade é sobre a empatia, é sobre quão amável
tipo assim, tu é amável, entre aspas, quão amável tu é, porque tem a ver com compaixão, né, com sensibilidade pelos outros, consideração pelos outros. Os personagens com alta amabilidade são gentis, são prestativos, eles são preocupados com o bem-estar das pessoas. E personagens com baixa amabilidade, eles podem ser mais egoístas, eles podem ser mais indiferentes às necessidades dos outros, às necessidades alheias. E aí um personagem amável, quem sabe, é o healer do grupo, é o curandeiro, justamente por causa da simpatia que ele sente. Ou talvez só um amigo leal, disposto a sempre, né, ajudar os outros quando ele precisa. Para terminar, o neuroticismo se refere à estabilidade emocional e à propensão de aguentar a pressão psicológica, aguentar o tranco, aguentar os traumas psicológicos que todo mundo desenvolve durante uma sessão de RPG. Mostra o quanto eles são resistentes a emoções negativas do tipo ansiedade, né, tristeza, estresse, enfim. Os personagens com alto neuroticismo, eles são vulneráveis emocionalmente, enquanto os personagens com baixo neuroticismo, eles são mais casca grossa, tá ligado? Cuidado pra não confundir as duas coisas, porque o neuroticismo é o primeiro que é inversamente proporcional, né? Sobe o neuroticismo, mas abaixa a tua estabilidade emocional conforme sobe. E quando a gente explora cada um desses 5 grandes fatores, a gente pode criar um personagem muito mais profundo, mais divertido de se jogar. Um personagem rico em detalhe, multidimensional, cheio de complexidade. Ao atribuir a cada um dos personagens que a gente cria um traço de personalidade com base nessa teoria, a gente consegue ver eles tomando uma personalidade mais marcante, ao invés de só seguir um arquétipo ou de só botar a nossa personalidade neles. E o meu método, né, o modelo que eu uso, né, que é a que a gente vai conversar agora, é basicamente uma reguinha. Nessa reguinha a gente arrasta uma bolinha de um lado pro outro e isso define como estão nossos personagens. Mas vamos ver como isso funciona na prática, porque é bem difícil de eu explicar assim e vocês entenderem alguma coisa. Vale ressaltar que a gente tem já em D&D, né, uma versão bem básica desse sistema, que é o alinhamento, né? E o alinhamento pode ser sim um norte bom para tu criar uma boa personalidade de personagem. Tu pode usar o alinhamento, escolher teu alinhamento e fazer esse traço de personalidade ou fazer o caminho inverso. Tem um modelo muito divertido, né? Porque na maioria dos RPGs que a gente joga, a gente já tem uma ideia de personagem, mas às vezes é legal quando tu simplesmente rola um monte de dado, vê o que sai e teu trabalho é interpretar aquilo ali. Agora tu imagina um espectro de cada um dos 5 grandes fatores como esse daqui. Eu botei 11 pontos em cada espectro, mas tu pode colocar quantos níveis, né? Quantos níveis tu quiser. E quanto mais níveis tiver, na verdade, mais teu personagem vai conseguir ser mais preciso, né? Na hora que tu for criar tua personalidade. Vai conseguir ser mais detalhado, digamos assim. Imagina que tu tem 5 pontos para distribuir em cada um desses níveis. É claro que se tu tiver mais níveis, tu vai ter que usar mais pontos também, né? Faz aí uma regrinha de 3, descobre quanto que tu precisa, caso tu use 20 níveis, caso tu use 50 níveis. Vai saber, né? Deve ter um monte de louco que me assiste. Aí tu considera o ponto do meio, o ponto morto, o ponto 0. É dali que tu começa. Toda vez que tu move pra esquerda no espectro, tu tá ganhando pontos porque tu tá perdendo aquele fator, tu me entende o que eu tô falando? E toda vez que tu move pra direita, tu vai estar perdendo pontos porque tu tá aplicando e aquele grande fator tá ficando mais presente no teu personagem. No final, tu não precisa ter gastado todos os pontos, tu gasta só o que tu achar necessário pra tu criar um bom personagem. Eu queria usar isso de gastar só o necessário como lema pra minha vida, mas é difícil. E depois que tu tiver, né, esses pontos bem distribuídos nos espectros, tu consegue criar traços de personalidade baseados neles. E a combinação desses traços é o que torna cada personagem único e memorável. Mistura, combina diferentes traços dentro dos 5 grandes fatores para criar uma mistureba e um personagem único, um personagem que vai ser lembrado para sempre pelo teu mestre e pelos outros jogadores.